Boa noite, meu nome é Kathleen. Boa noite, meu nome é Luana. A gente vai apresentar uma aula sobre carboidratos, a parte de introdução e conceitos dentro da química para a disciplina de Química de Alimentos no curso superior de licenciatura em Química. Bom, vamos iniciar aqui, né? Bom, gente, os carboidratos, né? O termo carboidrato, ele vem da fórmula geral, né? CH2ON, o que levou a essa descrição inicial, né? Hidratados de carbono, justamente pela presença de água na sua fórmula química. E é interessante falar também que os carboidratos, além da presença de oxigênio, ele também pode ter a presença de nitrogênio e fósforo, tá certo? E os carboidratos simples, eles são chamados de açúcares ou sacarídeos. E os nomes desses açúcares sempre vão terminar em ose. Então, nós temos sacarose para açúcar de mesa comum, glicose para açúcar do sangue, frutose para açúcar das frutas e do mel, maltose para o açúcar do malte, certo? Só que, assim, nem todos os açúcares seguem essa forma geral. Então, hoje, eles são classificados de acordo com a presença de grupos funcionais, né? Aldeídos e cetonas, ou substâncias que hidrolisam para formar aldeídos e cetonas. E mais tarde a gente vai ver que pela presença desses grupos funcionais, os açúcares eles vão existir principalmente como N-acetais ou acetais. Pode passar. E a sua classificação, né? Bom, os carboidratos simples, né? Aqueles que não podem ser hidrolisados em carboidratos ainda mais simples, são chamados de monossacarídeos. Aqueles carboidratos que, quando sofrem hidrólise, nos fornecem duas moléculas de monossacarídeos, são chamados de disacarídeos. Aqueles que, quando sofrem hidrólise, nos fornecem três moléculas de monossacarídeos, são chamados de trissacarídeos, e assim sucessivamente. Aqueles que nos fornecem de 2 a 10 moléculas de monossacarídeos são chamados de oligosacarídeos. E aqueles que, quando sofrem hidrólise, né, nos fornecem de mais de 10 moléculas, são chamados de polissacarídeos. E exemplos de sacarídeos, né, nós vamos ter a maltose e a sacarose. Na hidrólise da maltose, nós vamos ter 2 mols de glicose, certo? E na hidrólise da sacarose, nós vamos ter 1 mol de frutose e 1 mol de glicose, que é o monossacarídeo. Exemplos de polissacarídeo, nós temos a celulose e o amido, ok? E na hidrólise desses dois carboidratos, nós vamos ter um grande número de monossacarídeos, glicose, ok? Pode passar. Bom, funções biológicas dos carboidratos, certo? Os carboidratos, eles são constituintes orgânicos mais abundantes nos vegetais e eles servem não só como fonte de energia química para os organismos vivos, mas nos vegetais e em alguns animais eles servem também como um suporte nos tecidos, como é o exemplo da celulose, ok? E como nós podemos ver, os carboidratos eles são muito presentes no nosso cotidiano. Então, a folha dos nossos livros é feita de celulose, a madeira das nossas casas, o algodão das nossas roupas, a farinha na qual a gente faz pão é feita de amido, e o amido é o principal constituinte dos nossos alimentos, como batata, feijão, arroz e etc. Então, como funções biológicas, nós temos a função nutricional, né? Como eu falei, principal fonte de energia química, sabor e aroma, adoçantes naturais, como a sacarose, frutose e lactose, participam da reação de Maillard e da caramelização, que a gente vai ver um pouco mais à frente, ok? Que formam sabores e aromas característicos. Estrutura e textura. O amido ele é essencial na estrutura de pães, massas e bolos. E a celulose ela vai servir principalmente, elas vão influenciar, né, na crocância, na firmeza, no suporte de tecidos, como eu falei. Pode passar. Pronto, a gente trouxe também o tópico de importância dos carboidratos na química de alimentos. Como a Luna falou, os carboidratos eles são compostos orgânicos e eles são formados principalmente de carbono, hidrogênio e oxigênio. E eles possuem grande importância na química e na indústria de alimentos, porque além deles serem principais fontes de energia na dieta humana, os carboidratos também vão exigir, vão realizar, né, na realidade, um papel tecnológico fundamental. Eles vão influenciar diretamente na textura, no sabor, na cor e também na conservação dos alimentos. Então, por exemplo, polissacarídeos como amido, pectina e gomas naturais, eles são utilizados como espessantes e agentes de textura, enquanto os açúcares mais simples, eles vão conferir aquele sabor doce. Então, o exemplo que eu trouxe, né? Muitos carboidratos, especialmente esses polissacarídeos, eles vão contribuir na formação de viscosidade, consistência e formação de géis. E a textura de sobremesas
molhos, sorvetes e iogurtes vão depender desses compostos. E aí a gente tem os monossacarídeos, como glicose, frutose, e sacarídeos como sacarose, que vão trazer aquele sabor agradável doce pro paladar. E a frutose, como ela é mais doce que a sacarose, geralmente ela é usada em uma menor quantidade. Então, o segundo, a cor, né? Como a Luna falou, a reação de caramelização e reação de Maillard, que a gente vai tratar um pouco mais na frente, elas envolvem carboidratos e são responsáveis também pelas cores douradas e marrons de pães, carnes assadas, né? Carnes assadas e doces. E na conservação, né? Os açúcares, eles vão estar ali reduzindo a atividade de água nos alimentos e vão limitar o crescimento de micro-organismos. Em produtos como geleias e doces, essa propriedade é muito importante. Agora vamos falar um pouco da reação de caramelização e reação de Maillard. Aí, a intensidade das reações de escurecimento não enzimático em alimentos depende da quantidade e do tipo de carboidratos presentes e em menor extensão de proteínas e aminoácidos. Essas reações em alimentos estão associadas com aquecimento e armazenamento e podem ser divididas em reação de Maillard e caramelização. Basicamente, esse texto fala que existem dois tipos de reações para quando a gente vai aquecer os nossos alimentos, certo? E essas reações fazem os alimentos ficarem mais escuros, né, o que a gente chama de escurecimento não enzimático, ou seja, não é causado por enzimas, quando a gente corta a maçã e ela começa a ficar escura. E essas reações são a reação de Maillard e reação de caramelização. A reação de Maillard ocorre entre certos tipos de açúcares redutores e aminoácidos, conferindo um sabor e aroma específicos, né, além de causar o escurecimento. E esse escurecimento ele é causado principalmente pela produção de melanoidinas, que é um pigmento escuro. Então, essa reação, ela basicamente nada mais é que uma reação que ocorre entre um aminoácido e a redução de um açúcar, né, onde geralmente requer a ação do calor, e o resultado dessa reação depende muito do tempo de exposição que o alimento foi exposto a altas temperaturas, ok? Então, basicamente, a gente pode dizer que a reação de Maillard, ela envolve a junção do grupo carbonila do açúcar com o grupo amínico, né, dos aminoácidos. Pode passar. Já a caramelização, ela envolve a degradação do açúcar na ausência de aminoácidos, enquanto que na outra reação já envolvia a presença dos aminoácidos, nessa não envolve. Então, essa reação é uma degradação física, né, por conta de um processo chamado de pirólise, onde os açúcares são submetidos a altas temperaturas. E assim, os açúcares, eles são relativamente estáveis a uma temperatura até de 120 graus Celsius. Mas acima disso, nós vamos ter como produto dessa reação o caramelo, né, que tem um alto peso molecular e também é escuro, ok? E é uma reação que pode ocorrer em meio ácido ou alcalino, só que em meio alcalino a reação ocorre muito mais rapidamente e nós vamos ter como produto o caramelo, ok? E a formação também da melanoidina, que, como eu falei, é um pigmento escuro. Então, em suma, a caramelização, ela nada mais é do que a oxidação do açúcar, ok? Que também provê um sabor diferente ao alimento e também na coloração. Também envolve a remoção da água nessa reação, ok? Então, nestas duas reações, elas são indesejáveis do ponto de vista estético e nutricional, só que elas são desejáveis quando se quer obter uma melhoria no sabor e no aroma, mas elas são indesejáveis porque elas causam a destruição da lisina, que é um aminoácido essencial. Pode passar. Pode passar. Pronto, essa parte de carboidratos como ingredientes funcionais, né? Como a gente tinha falado, ele não tem só uma função energética, ele também vai trazer muitos benefícios à indústria, com as características de conservação e também benefícios à saúde. Então, por exemplo, ele tem uma função prebiótica, ele vai nutrir bactérias do intestino. Tem função de controle glicêmico, onde vai evitar picos de glicose, por exemplo, o amido resistente, redução de colesterol com a beta-glucana, aumento de saciedade, que vai auxiliar no controle de peso, né, com benefício para a saúde, e na parte de tecnologia de alimentos, onde ele vai melhorar a textura e substituir açúcar ou gordura. E aí a gente tem as propriedades físico-químicas dos carboidratos. Elas vão explicar como os carboidratos vão se comportar dentro de uma solução e como elas vão interagir com outros ingredientes do alimento.
Então, do ponto de vista fisicoquímico, os carboidratos eles vão apresentar algumas propriedades essenciais dentro dessa solução e dos ingredientes. Então, por exemplo, a solubilidade em água ela vai variar de acordo com o tamanho da molécula. Então, falando de monossacarídeos e de sacarídeos, elas são altamente solúveis, enquanto polissacarídeos vão apresentar uma menor solubilidade e vão tender a formar dispersões coloidais. Aí eu coloquei ali no canto, né, o que significa essas dispersões coloidais. Em misturas em que partículas pequenas de uma substância estão distribuídas em outra, formando um sistema estável. Então, essa parte, né, dos açúcares, eles são altamente solúveis em água. Então, vai facilitar, por exemplo, né, o seu uso em bebidas e xaropes. E a próxima parte, né? O poder do corante. Ele também vai ser variável, sendo a frutose o açúcar mais doce, né? Como a gente tinha falado lá no começo. O outro aspecto importante é a atividade Opa, vamos voltar. Eu trouxe alguns dados também, né, no slide, que eu acho que vão ser importantes, que vão se referir aos valores mesmo, né? O poder do corante, ele vai ser aquela capacidade que o carboidrato vai ter de adoçar o ingrediente ou a solução em que ele está inserido em comparação à sacarose. Então, por exemplo, a sacarose ela tem um valor de padrão 100 do poder do corante dela. E a frutose vai ter 173, glicose 74, lactose 16. E isso vai afetar na formulação do alimento. Então, quando a indústria de alimentos quer fazer uma alteração na sua composição, ela vai verificar o poder do corante da substância, né? Então, ela vai conseguir reduzir calorias mantendo o sabor doce. E aí, o último tópico, né, que seria a atividade óptica. Que ela se refere, né, à capacidade que os carboidratos vão ter de se desviar de um plano de luz polarizada, devido à presença de carbonos quirais, né, carbonos assimétricos. E essa característica é muito utilizada em análise laboratorial. Então, eles podem ser destrógeros, que vão desviar a sua luz para a direita, ou levógeros, que vão desviar a sua luz para a esquerda. E aí, essa propriedade está diretamente relacionada à estrutura tridimensional da molécula de carboidrato. E ela vai ser muito importante na identificação e na classificação de todos os isômeros ópticos dos açúcares. Agora, falando um pouco mais de monossacarídeos, eles podem ser classificados, né, de acordo com a quantidade de números de carbono ali presentes. Então, se nós temos 4 átomos de carbono, aquele açúcar vai se chamar de tetrose. Se nós temos 5, pentose. Se nós temos 3, triose, e assim sucessivamente. Os monossacarídeos, eles também podem ser classificados de acordo com a presença de grupos funcionais, né, como eu falei lá no início. Então, se aquele açúcar tem a presença de um aldeído, ele vai se chamar de aldose. Se tiver a presença de uma cetona, vai se chamar de cetose. E normalmente essas duas classificações elas são combinadas, né? Então, se você tem ali 4 átomos de carbono e a presença de aldeído, então o nome desse açúcar vai ser aldotetrose. Se tiver ali a presença de uma cetona, se tiver 5 átomos de carbono, então vai ser cetopentose, certo? Pode passar. Agora nós vamos falar um pouco de designações L e D dos monossacarídeos, né? As designações L e D, a Kathleen já falou até um pouco anteriormente, e se referem basicamente à configuração espacial da molécula, né, em relação ao carbono assimétrico, né, o carbono quiral, mais longe do grupo funcional, ok? E essa nomenclatura, ela tem origem na comparação com o gliceraldeído, que é um carboidrato bem simples e tem duas formas enantiômeras, certo? Que é o mais gliceraldeído e o menos gliceraldeído. Vamos já entender por que tem esse mais e esse menos. E, basicamente, se a gente também seguir a nomenclatura de Cal, Ingot e Prelog, né, o R-gliceraldeído é o mesmo que o mais gliceraldeído. E o S-gliceraldeído é o mesmo que o menos gliceraldeído, ok? Mas por que a gente está falando direto de gliceraldeído? Bom, é porque no século XX, né, um sistema foi criado usando o gliceraldeído como padrão, certo? Para definir as configurações dos açúcares. Então, se um açúcar tiver a mesma configuração do mais gliceraldeído, ele vai ser do tipo D. E se um açúcar tiver a mesma configuração que o menos gliceraldeído, ele vai ser do tipo L, ok? Então, o gliceraldeído, ele serviu como base para definir se um açúcar é D ou L,
dependendo do grupo funcional OH, se ele tiver à direita ou à esquerda. Mas vamos ver um pouco mais no slide da frente. Pronto, como eu